A maioria das pessoas vê a velhice como um fardo. Os cabelos que caem, os passos que desaceleram, a memória que falha e o corpo que já não responde como antes. Em muitos lares, o idoso é deixado de lado, tratado como alguém que está passando do tempo, como se já tivesse cumprido sua missão e agora só restasse esperar. Mas o que quase ninguém percebe é que Jesus, mesmo nas últimas horas de sua vida, nos ensinou algo profundo sobre o envelhecer. Algo que atravessa séculos de cultura e preconceito. Jesus, com sua sabedoria divina, não apenas respeitou a velhice, como revelou o valor oculto que ela carrega. E isso, infelizmente, poucos falam. Quando Jesus estava na cruz, em meio à dor, à zombaria e ao abandono, ele ainda voltou seus olhos para Maria, sua mãe, uma mulher já idosa, cansada, de luto, diante de uma cena que nenhuma mãe jamais deveria presenciar. Mesmo naquele momento de agonia, ele fez questão de cuidar dela. Apontando para João, seu discípulo, disse: "Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe." Esse gesto tão simples contém uma profundidade imensa. Em meio ao seu sofrimento, Jesus se preocupa com uma senhora de idade. Ele a protege, ele garante que ela não será deixada sozinha. E o que isso nos revela? Revela que a velhice é digna de honra, que o idoso não é alguém que apenas precisa ser cuidado, mas alguém cuja história precisa ser reconhecida, cujas experiências devem ser preservadas. Jesus mostra que o amor e a responsabilidade não se encerram com a idade. Pelo contrário, se intensificam. Quando muitos viram Maria como uma mulher que já não tinha mais função, Jesus a viu como uma mãe que ainda precisava de cuidado e acolhimento. O ensinamento de Jesus sobre a velhice não aparece em um sermão direto, mas está presente nos seus atos, nas entrelinhas de suas palavras, nas atitudes silenciosas e profundas. A sociedade moderna, movida pela velocidade e pela busca da juventude eterna, esqueceu o valor da maturidade. E por isso, os gestos de Jesus nos chocam, porque eles revelam algo que o mundo prefere ignorar, que a velhice é um território sagrado. Ao olhar para os evangelhos com atenção, vemos que Jesus tinha uma conexão especial com pessoas mais velhas. Veja Nicodemos, por exemplo, um fariseu de idade avançada, respeitado no Sinédrio. Ele procura Jesus à noite, em busca de respostas, e Jesus não o despreza. Pelo contrário, o recebe com paciência, mesmo sabendo que era um homem preso à tradição. Ele o desafia sim, mas com respeito. Jesus sabia que os mais velhos, apesar das resistências, ainda tinham sede de verdade. E isso é algo que muitos esquecem, que um coração envelhecido ainda pode ter fome de Deus. Quantas vezes ouvimos frases como: "Velho não muda mais, não adianta ensinar, já viveu o que tinha que viver." Mas Jesus nunca disse isso. Ele acreditava no poder da transformação em qualquer idade. Ele nunca colocou limite para o recomeço. Ele nunca disse que alguém estava velho demais para aprender, amar ou servir. Isso por si só já é um ensinamento poderoso. E há algo ainda mais profundo. Jesus, ao envelhecer entre nós, mesmo que tenha morrido com pouco mais de 30 anos, assumiu o tempo como parte de sua missão. Ele respeitou o processo da vida. Não veio como um homem já adulto do céu, nem como uma entidade atemporal. Ele nasceu, cresceu, aprendeu, amadureceu. Viveu todas as fases da existência humana, inclusive aquelas mais silenciosas, como a juventude e a transição para a maturidade. Se Deus, em Jesus, respeitou o tempo, por que nós o desprezamos tanto? Na cruz, onde todos esperavam apenas dor e desespero, ele ainda ensinava. E não ensinava só com palavras, mas com gestos. Ele entregou sua mãe aos cuidados de um amigo, e ali, naquele momento, instituiu algo novo, a comunidade do cuidado. Ele não apenas ensinou a amar, mas mostrou que o amor verdadeiro não tem prazo de validade.
Ele poderia ter se preocupado apenas com sua própria dor, mas olhou para o outro, para alguém mais velho, para alguém frágil. Isso é revelador. É como se Jesus dissesse: mesmo no fim, o amor continua. Mesmo na dor, a responsabilidade permanece. Mesmo diante da morte, o cuidado com o próximo não deve cessar. Que ensinamento poderoso é esse e tão negligenciado? Quantos de nós, em nossos momentos difíceis, lembramos dos nossos pais ou avós? Quantos de nós, no meio da correria, separam um tempo para sentar com um idoso e apenas ouvir? Jesus nos convida a fazer isso, não com obrigação, mas com amor, com reverência. A velhice é uma espécie de volta para casa. O corpo enfraquece, mas o espírito começa a enxergar coisas que antes não via. Jesus sabia disso. Ele sabia que a sabedoria de uma vida longa é como um tesouro escondido, que só quem escava com paciência consegue encontrar. Em Provérbios está escrito: coroa de honra são as cãs, quando achadas no caminho da justiça. A velhice não é um castigo, é uma coroa. Mas a sociedade moderna tenta arrancar essa coroa com zombarias, com exclusão, com indiferença. Jesus fez o oposto. Ele honrou os que vieram antes. Ele olhou com ternura para sua mãe e se importou com o que viria depois que ele partisse. E isso nos ensina que a velhice deve ser acompanhada, não apenas observada. Deve ser celebrada, não tolerada. Deve ser cuidada, não desprezada. No fundo, o que Jesus nos mostra é que cada fase da vida tem seu papel. Nenhuma é descartável. A infância com sua pureza, a juventude com sua força, a vida adulta com suas responsabilidades e a velhice com sua sabedoria. Todas são partes de uma mesma jornada. E quando ignoramos uma dessas partes, estamos rejeitando uma parte do plano divino. Maria, ao pé da cruz, representa todas as mães, todas as idosas, todas as pessoas que carregam uma vida inteira de experiências e dores. E Jesus, ao entregá-la aos cuidados de João, está dizendo ao mundo: cuidem dos seus, amem os seus, honrem os seus. É como se ele, mesmo morrendo, dissesse: minha missão não termina em mim, ela continua em vocês. Continuem cuidando uns dos outros. E esse cuidado que Jesus demonstra, mesmo nos últimos instantes da vida, não é isolado. Ele é a culminação de uma vida inteira de ensinamentos que apontam para a importância do outro, especialmente daqueles que o mundo considera menos úteis. O idoso, na lógica do mundo moderno, é visto como alguém que já contribuiu o suficiente, ou pior, como alguém que dá trabalho. Mas na lógica de Cristo, essa visão se inverte completamente. O valor do ser humano não está no que ele produz, mas em quem ele é. E isso jamais envelhece. Jesus, ao caminhar entre nós, trouxe dignidade aos marginalizados, os doentes, os pobres, as mulheres, os leprosos, os estrangeiros e, ainda que sutilmente, também aos idosos. Ele enxergava as pessoas para além das aparências, da idade, da condição física. Ele via o coração, via a alma. E é isso que falta em muitos de nós hoje. Ver o outro como alma, como história, como um templo vivo. Um idoso é uma biblioteca ambulante. É um campo cheio de sementes que já foram plantadas, algumas florescendo, outras ainda enterradas, esperando alguém cavar com carinho. Quantos idosos vivem hoje em silêncio dentro de suas casas ou esquecidos em lares, esperando apenas que o tempo passe? Não porque não tem mais o que viver, mas porque ninguém mais os escuta. E se Jesus estivesse hoje caminhando pelas ruas, é muito provável que entraria nesses lares, se sentaria ao lado deles, seguraria suas mãos com ternura e ouviria suas histórias com o mesmo respeito com que falou a Nicodemos. Porque para Jesus, o tempo nunca apagava o valor de ninguém. E há algo muito simbólico também na relação entre João e Maria naquele momento. João representa o novo, o discípulo jovem, com energia, com futuro. Maria, por outro lado, representa a sabedoria,
a história, o passado vivido com fé. Quando Jesus os une, ele está dizendo: o futuro não pode seguir sem o passado. O novo precisa da sabedoria do antigo. Essa ponte entre gerações é essencial, mas tem sido destruída por uma cultura que idolatra o novo e descarta o antigo como obsoleto. Nas igrejas, nas famílias, nas comunidades, quantos conselhos preciosos poderiam ser ouvidos se os mais jovens parassem para escutar os mais velhos? Quantos erros seriam evitados? Quantas dores seriam poupadas? Mas ao invés disso, muitas vezes há uma barreira de impaciência, como se o tempo do idoso tivesse passado, como se já não houvesse mais nada que ele pudesse ensinar. Mas Jesus mostrou que até uma mulher idosa, em meio à dor, ainda era importante o suficiente para receber cuidado em seus últimos anos. Essa mensagem é ainda mais impactante quando lembramos que Jesus sabia que João seria perseguido, enfrentaria perigos, sofreria. Mesmo assim, ele entrega Maria a ele, não porque queria sobrecarregá-lo, mas porque sabia que o cuidado com os mais velhos é uma missão sagrada, que transforma quem cuida tanto quanto quem é cuidado. João não apenas acolheu Maria, ele a levou para sua casa. E isso é um símbolo espiritual. Levar a sabedoria para dentro da vida. Aprender com ela todos os dias. A velhice no olhar de Jesus não é o fim da caminhada, mas o momento de aprofundamento. Enquanto o corpo enfraquece, a alma se fortalece. É como se, aos poucos, o céu fosse se aproximando. E é por isso que os mais velhos costumam ter um olhar diferente, mais demorado, mais contemplativo. Não é lentidão, é sabedoria. Eles já viram muito, já sofreram, já amaram, já perderam e sabem que tudo passa. Sabem que as coisas mais importantes da vida não podem ser apressadas. E isso é algo que Jesus valorizava profundamente: o tempo da alma. No mundo de hoje, onde tudo é correria, onde mal temos tempo para conversar com nossos pais, onde os avós são vistos como ultrapassados, essa lição de Jesus é um choque. Ele nos convida a desacelerar, a sentar ao lado, a ouvir com atenção, a honrar com presença, porque às vezes o maior presente que podemos dar a alguém não é um remédio nem uma ajuda financeira. É escutar, é olhar nos olhos, é dizer: você importa, sua história importa, eu estou aqui. Lembre-se da parábola do bom samaritano. O foco geralmente está na ajuda imediata, no socorro ao ferido. Mas, e se olhássemos essa parábola pela ótica da velhice? Quantos idosos estão feridos à beira do caminho da vida, esperando que alguém pare? Quantos passam, olham, mas não têm tempo? E quantos, como o samaritano, param, se ajoelham, tocam, cuidam? Jesus nos chama para sermos como esse samaritano com todos, e especialmente com os mais esquecidos. Há também um ponto espiritual muito importante. Os idosos carregam uma sensibilidade que muitas vezes é mais próxima de Deus. Por já estarem mais perto do fim da caminhada terrena, muitos têm uma abertura maior ao divino. Sabem que tudo é passageiro, sabem que a eternidade se aproxima, e por isso suas orações, seus conselhos, seus silêncios têm um peso diferente. Jesus via isso. Por isso valorizava tanto o silêncio das mulheres idosas, a presença dos anciãos no templo, o olhar daqueles que viveram o suficiente para reconhecer o sagrado nos detalhes. Quando Simeão e Ana viram Jesus no templo ainda bebê, eles eram idosos, e foram eles que reconheceram, antes de muitos outros, quem ele era. A sensibilidade espiritual da velhice é algo precioso, e hoje, infelizmente, pouco valorizado. Mas para Jesus, era sinal de fé. Era sinal de que o tempo não endurece o coração, ele o prepara. E talvez seja por isso que Jesus tenha se preocupado tanto com Maria naquele momento final. Ele sabia que a dor de uma mãe idosa poderia ser tão profunda quanto a dor do próprio filho morrendo.
Ele sabia que a velhice não nos torna mais insensíveis. Pelo contrário, nos deixa ainda mais vulneráveis, ainda mais abertos à dor e ao amor. E por isso, não apenas cuidou dela, mas a confiou àquele que sabia que também cuidaria com amor. Isso nos ensina que cuidar dos mais velhos é uma herança espiritual, algo que se transmite, que se aprende, que se carrega com honra. João aprendeu isso com Jesus. E nós aprendemos com quem? A cultura não vai nos ensinar. A mídia dificilmente vai valorizar. Mas o Evangelho está aí, silenciosamente gritando essa verdade. A velhice é um tempo de luz e não de escuridão. Se ignoramos esse chamado, perdemos uma das maiores riquezas da vida. Porque ao cuidar de alguém mais velho, também aprendemos sobre o que realmente importa, sobre o que fica quando tudo passa, sobre como viver com mais sabedoria. É como se cada visita a um idoso fosse um encontro com o espelho do futuro, porque um dia todos nós chegaremos lá, e a forma como tratamos os mais velhos hoje definirá como seremos tratados amanhã. Jesus nos convida, portanto, não só a olhar para a velhice com respeito, mas a vivê-la com fé, a não temê-la, a abraçá-la como parte do plano divino, a preparar o coração desde já para um envelhecer com propósito, porque quem vive com amor envelhece com paz, e quem cuida dos mais velhos com ternura colhe frutos eternos. A maneira como Jesus se comportou diante da velhice e dos idosos é uma chave silenciosa, mas poderosa, para compreendermos o reino de Deus. E talvez seja justamente no silêncio que mais se aprende com a velhice. Um silêncio que não é ausência de sabedoria, mas um campo fértil onde as palavras crescem com raízes mais profundas. Jesus, que tantas vezes falou em parábolas e verdades diretas, também ensinou através do silêncio. Ele sabia que, com o tempo, as palavras perdem força se não forem acompanhadas de ações. E o gesto de cuidar de sua mãe idosa, mesmo agonizando na cruz, é uma das ações mais puras de amor que já se viu. Hoje, muitos se perguntam como envelhecer com dignidade, como não perder o sentido da vida ao ver os filhos partirem, o corpo enfraquecer, os sonhos murcharem. Mas Jesus mostra que o sentido da vida não está no corpo jovem ou nos planos realizados, mas no amor que permanece. A velhice, segundo o olhar de Cristo, é o tempo da plenitude do Espírito. E aqueles que souberem cultivar isso não sentirão que estão no fim, mas na etapa mais profunda da caminhada. Muitos homens e mulheres que hoje vivem sua velhice enfrentam medos que vão além das dores físicas. O medo de serem esquecidos, de se tornarem um peso, de não terem mais valor. Jesus, ao agir como agiu com Maria, rompe com essa lógica perversa. Ele diz, com o gesto, que ninguém é descartável, que ninguém perde sua importância só porque o tempo passou. Pelo contrário, o tempo apenas torna a presença mais necessária, a companhia mais valiosa, o amor mais urgente. Na cultura hebraica, os anciãos eram os conselheiros, os guardiões da tradição, os homens sentados à porta da cidade que julgavam com sabedoria. Jesus não negou esse valor cultural. Ele o resgatou em suas atitudes. E hoje, o que vemos é um afastamento radical dessa perspectiva. A juventude virou o centro. Tudo precisa parecer novo, rápido, atual. Mas a alma não evolui na velocidade de uma notificação. A alma amadurece como as estações, com tempo, silêncio, repetição e paciência. E os mais velhos são os jardineiros dessa maturidade. Em muitos lares cristãos, há uma falta de compreensão sobre o papel espiritual dos idosos. Alguns ainda acreditam que, por estarem mais limitados fisicamente, seu tempo de contribuição espiritual acabou. Mas isso é uma distorção grave. Jesus mostra que o amor, a fé, a oração, o conselho, a escuta e o testemunho são ferramentas poderosas que não enfraquecem com a idade. Um idoso que ora
é um pilar de sustentação. Uma avó que compartilha sua fé está evangelizando com mais força do que muitos púlpitos. E é nesse ponto que Jesus nos convida a reavaliar nossas relações. Quantas vezes passamos a vida tentando agradar pessoas distantes e esquecemos de ligar para nossos pais ou avós? Quantas mensagens respondemos em segundos e deixamos as visitas mais importantes para depois? Como se a presença dos nossos velhos pudesse esperar. Jesus, mesmo com a eternidade diante de si, não esperou. No seu último fôlego, priorizou o cuidado. E isso nos mostra que não existe momento errado para amar, para honrar, para se fazer presente. A fé cristã é, essencialmente, uma fé relacional. E não há relacionamento mais urgente do que aquele com quem já nos deu tudo, já se sacrificou, já orou por nós em silêncio, já chorou escondido para não nos preocupar. Jesus não negou isso. Pelo contrário, ele santificou esse vínculo. Ao unir Maria e João, ele selou um pacto entre gerações que atravessa séculos. E hoje, esse pacto continua sendo um convite à responsabilidade, não como obrigação, mas como privilégio. A velhice, apesar de seus desafios, é também um tempo de colheita. Muitos idosos carregam no peito um coração que plantou amor por décadas. E ainda que nem sempre recebam na mesma medida, suas raízes estão firmes em algo que vai além das circunstâncias. Jesus sabia disso. Ele sabia que o amor maduro não se abala com ingratidão, que a fé vivida por tantos anos tem uma força especial, que a esperança que sobreviveu às dores da vida é uma das maiores riquezas do ser humano. Por isso, ele não trata Maria como alguém que precisa apenas de abrigo, mas como alguém que ainda tem o que oferecer. João, ao acolhê-la, não apenas cumpre um dever, ele recebe uma bênção, recebe uma mãe, uma mulher de fé, uma presença que seria para ele consolo e guia. Isso nos ensina que ao cuidar de um idoso, não apenas damos, recebemos, não apenas nos sacrificamos, somos abençoados, porque é impossível estar perto de alguém que já viu a vida inteira passar e não ser transformado por isso. E quando pensamos no próprio Jesus, percebemos que ele viveu uma vida intensa, mas não teve tempo de envelhecer aos olhos humanos. No entanto, ele carrega em si a eternidade, e isso nos mostra que a velhice não é uma fase separada da vida, mas a parte mais próxima da eternidade. Quanto mais avançamos na idade, mais perto estamos do coração de Deus. E é por isso que devemos olhar para os mais velhos com reverência, como quem se aproxima de um altar, porque cada ruga é um testemunho, cada passo lento é um versículo vivido, cada lembrança é uma oração. Não há como entender o Evangelho de Jesus sem entender a importância que ele deu ao cuidado, à compaixão e à continuidade. E a continuidade se dá na forma como transmitimos o amor. Um amor que não se limita à idade, que não se resume a quem tem força para correr, mas se estende a quem apenas precisa ser acompanhado em silêncio. Maria, ali, ao pé da cruz, representa esse amor que sobrevive, que assiste a tudo com fé, que permanece firme, mesmo quando tudo parece perdido. E João, jovem, representa a geração que precisa aprender a acolher, a proteger, a valorizar. Quando esses dois mundos se unem, o Evangelho se torna completo. Não basta pregar, cantar, servir, é preciso cuidar. Jesus encerrou sua missão com um ato de cuidado, e isso deveria nos fazer repensar todas as nossas prioridades. Se você tem alguém mais velho por perto, saiba, há uma graça escondida ali, há um chamado, há uma chance de viver o Evangelho não apenas com palavras, mas com gestos concretos. Não espere o tempo passar. Não adie o abraço, a visita, a escuta. Jesus não adiou. Ele amou até o fim. Ele cuidou até o último fôlego. E se hoje você está envelhecendo, saiba que você não está diminuindo. Você está sendo lapidado. Está se aproximando do momento onde tudo fará mais sentido.
A dor do corpo talvez aumente, mas a paz da alma também cresce. E se você tiver vivido com fé, verá que envelhecer não é perder, mas se preparar para receber. Jesus não apenas nos ensinou a viver, mas nos ensinou a envelhecer com propósito, a morrer com dignidade, a cuidar até o último suspiro. Portanto, olhe para a sua própria caminhada e se pergunte: estou honrando quem veio antes de mim? Estou aprendendo com quem já trilhou esse caminho? Estou me preparando para envelhecer com fé, com amor, com paz? Porque no fim, o que restará não será a força física, nem os bens acumulados, nem os aplausos do mundo. O que restará será o quanto amamos, o quanto cuidamos, o quanto nos parecemos com Cristo. E Ele, mesmo na cruz, escolheu amar, escolheu cuidar, escolheu ensinar que até o último instante da vida é uma chance de mostrar o céu aqui na terra. Que essas palavras possam tocar o seu coração, que você olhe para os mais velhos com um novo olhar, que você os valorize, os ame, os honre e que ao fazer isso você se aproxime mais de Jesus. Porque foi exatamente isso que Ele nos ensinou, não com discursos, mas com gestos, com o coração.